Olá, malta jovem! Chegou a hora nice, a hora da juventude moçambicana. Animação, debate, aprendizado. Temas que abrangem a sociedade moçambicana. E, é claro, entretenimento. Nessa hora, você ficará a par de todos os assuntos que agregam valor à nossa juventude moçambicana. Atenção à contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a Hora da Malta. Olá a toda a juventude deste país, sejam bem-vindos à Hora da Malta hoje, um programa super top para toda a juventude neste país e sempre trazendo temas interessantes para os jovens. Inclusive, o nosso assunto hoje é sobre o ato ou efeito, de você examinar algo, buscar divergência e semelhança. Estamos falando aí da comparação. Mas quando isso aí se torna uma doença, estamos perante então a mania da comparação. Jéssica Banz, bem-vinda à Hora da Malta e é sobre isso que vamos falar hoje, né? Porque muitas pessoas se comparam, mas infelizmente elas se sentem inferior em suas comparações, né? Elas olham para outras pessoas, avaliam as qualidades das outras pessoas, mas ao invés de só, é uma qualidade, ela se sente inferior àquela pessoa porque ela não tem aquela mesma qualidade dela, né? E assim, se comparar é algo normal, né? Como você falou, todos nós comparamos algo. Exatamente. Ou comparamos algo, ou comparamos a roupa, ou nos comparamos, né? No ambiente entre amigos ou entre famílias. E há pessoas que nos comparam também, né? Aos outros. E tudo isso é normal, faz parte do ser humano, mas chega um momento em que as pessoas são prejudicadas por causa disso, né? Nesse sentido de se comparar e de se acharem inferiores. E esse é o grande problema da juventude atualmente, a mania da comparação. Por quê? Muitos jovens, afinal de contas, hoje com o avanço das redes sociais, muitos jovens estão ali fitados, né, em festas, viagens, os posts. E nos posts vem a comparação. Um melhor do que o outro assim, assado, cozido, como eu falo, né? Mas aí vem essa comparação. E na comparação, como a Jéssica bem citou, ou a pessoa vai se inferiorizar, ou até em alguns casos a pessoa se supervaloriza. A mania da comparação é o que vamos falar Ou ela hoje. vai se achar melhor que as outras pessoas, né? E por isso que nós temos muitas pessoas arrogantes, orgulhosas, porque ela tem, por exemplo, ela tem um nível acadêmico avançado e ela olha para os outros que não têm o nível dela, na comparação, ela se enxerga superior àquelas pessoas, só que isso também não faz bem. Verdade, isso aí faz mal à própria pessoa que assim age. Esse é o nosso assunto hoje, nós vamos a essa matéria muito interessante para fundamentar ainda mais o nosso assunto e nós já temos uma pergunta. Pode colocar a produção aí a pergunta para todos os nossos amigos telespectadores, todos que nos acompanham agora. Você pode responder lá no nosso Facebook. Tá aí a pergunta. Qual conselho você daria a alguém que se acha inferior a outra pessoa? Já teve um amigo que tem esse complexo de inferioridade, sempre se acha o menor. Qual conselho você daria para essa pessoa? Coloca lá nos comentários, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. É momento de matéria nice sobre esse assunto. Nós voltamos já. Ter mais qualidade de vida é uma busca constante. Estamos sempre procurando algo que dê mais sentido à nossa rotina. Nessas horas, é comum observar o estilo de vida de outras pessoas, até mesmo para usá-lo como referência. Porém, a mania de comparação costuma trazer frustração. Mania de comparação é a prática de evidenciar as semelhanças e diferenças entre determinados aspectos próprios de outra pessoa, para estabelecer uma relação de igualdade ou superioridade de uma das partes. A comparação acontece de diversas formas, vai desde a aparência física até as relações interpessoais.
Comparar-se pode ser uma boa coisa quando alguém admira o outro e deseja melhorar suas atitudes para parecer com ele. Mas, no geral, é uma prática arriscada, porque pode resultar em decepção, tristeza ou até arrogância. Nos casos em que a pessoa se compara com o intuito de menosprezar a outra. Conheça agora as consequências da mania de comparação. A comparação faz com que você tome más decisões, eleva o estresse, a ansiedade e causa até depressão. Estudos relatam que a comparação é o caminho para a infelicidade, destrói a autoestima da pessoa. No mundo atual, comparar-se com terceiros está se tornando cada vez mais comum. As redes sociais incentivam essa mania ao colocar em evidência deslumbre de sucesso alheio. Confira agora dicas para ser mais produtivo e parar de se comparar com os outros aqui no programa A Hora da Malta. Pois é, nós vamos dar algumas dicas já no nosso hashtag Fica a Dica sobre esse assunto de como evitar comparar-se, como superar essa mania, porque acaba sendo até, segundo psicólogos, uma doença. A pessoa fica a observar, obcecada pelas outras pessoas ou as coisas que as outras possuem e se compara. E não consegue deixar de fazer isso, Exatamente. né? Porque também mania, é tudo aquilo que você faz sem perceber até, né? Que já faz parte de você. Então, as pessoas andam aí se comparando sem nem perceberem que estão se comparando. É verdade. Daqui a pouquinho Jéssica vai ler o comentário. Estamos já com um convidado que tinha essa mania de comparação. Seja bem-vindo à Hora da Malta e conte a sua história. Olá, Malta. Chamo-me Dalton. Eu era um jovem muito triste. Eu sofria de complexos de inferioridade. Basicamente, eu era um jovem muito triste mesmo, porque eu vivia me comparando com os outros jovens. Eu achava que todos são melhores que eu achava que todos os jovens têm qualidades que eu não tenho. Então, eu tive uma infância muito sofrida por conta disso. Eu achava que tudo em mim era mal, tudo que eu fazia nunca era bom, tudo era mal. Se fosse o outro a fazer, para mim estava bom, mas se fosse eu fazendo, tudo dava errado. E eu cresci desse jeito, me inferiorizando. Eu era um jovem muito triste, só para ter ideia. Eu até via o meu nome como um nome feio. Eu comparava com os outros nomes, porque às vezes tinham colegas que tinham nomes de famosos. A exemplo de um que eu lembro, chamava-se Cristiano. E por causa disso eu dizia, poxa, até nome. Eu não pude ter um nome de um famoso. Eu tive que ter o meu nome. Até isso eu não podia ter de bom. Então eu era um jovem assim, só para ter uma ideia, se eu fizesse algo e eu não encontrasse alguém que elogiasse aquilo, ou uma roupa que eu vesti, se alguém não elogiasse, eu me sentia muito mal, porque eu logo que fazia aquilo eu achava que não estava bom. Isso por ter sido eu a fazer. Daí que eu cresci desse jeito, eu andei muito triste por conta disso. Até que um dia eu participei do encontro com um grupo de jovens, que lá eu ouvi que eu tinha valor, que eu não precisava me comparar com ninguém para que eu mudasse, ou melhor, para que eu visse o meu valor. Eu tinha que ser eu mesmo. E assim foi. Eu fui ouvindo esses conselhos que me ajudaram muito. Eu descobri o valor que estava em mim. Eu descobri que eu tenho minhas qualidades, não preciso me comparar com os outros, porque eu sou do jeito que eu sou. E cada um é único, cada um possui suas qualidades. Foi daí que eu descobri as minhas qualidades. E hoje eu sou um jovem feliz, alegre, eu não sinto complexos de inferioridade, eu já não me vejo triste, eu já não me vejo como alguém inferior. Não, muito pelo contrário. Hoje eu sei que eu sou um ser com valor, eu sou alguém que tem o seu valor, assim como qualquer jovem tem. E eu sou esse jovem muito feliz hoje. E eu gostava de deixar uma dica para todos que me veem agora. Talvez você, jovem, se encontra na situação na qual eu me encontrava, na condição de ser um jovem que sofre de complexos de inferioridade. Você tem um valor imenso, um valor que ninguém tem.
cada um tem o seu valor, cada um tem as suas qualidades. Então, dentro de si, há um valor muito, mas muito grande. Então, se você se sente nessa situação, olhe para aquilo de bom que você sabe fazer, porque você tem um valor muito grande. Assim como eu venci, você também pode vencer. Pois é, Dalton, e seu nome tão bonito, né? Mas tinha esse complexo com o nome. Você vê, Jéssica, quando a coisa fica enraizada na pessoa, né? E adolescentes, jovens, né, e até crianças sofrem muito com isso, porque ali na escola começam a se comparar com os amigos, comparam os materiais escolares, comparam os nomes. Eu também já detestei meu apelido, né? Nem o nome era o meu apelido, porque faziam brincadeiras com o meu apelido, né? E eu queria ter o apelido das minhas amigas, que não era igual ao meu, sabe? Isso é normal, mas prejudica, né? E as pessoas vão crescendo nisso sem se atentar que isso está fazendo mal para elas. E isso não é bom para si mesmo, comparar-se, né? Nós temos comentários, né, Jéssica, de pessoas que estão lá respondendo a nossa pergunta. Que conselho você daria, né? Pode colocar aí, produção, por favor. Qual conselho você daria a alguém que se acha inferior a outra pessoa? Consigo, Jéssica. Então, temos aqui a Nina Tivani. Ela diz assim, que você tem valor, seria o conselho dela, né? Nada e nem ninguém pode tirar isso de você. Coloque dentro de si que você é especial. A Xanida Aleixo diz, você é precioso, cada um é do seu jeito, mas como uma joia rara. A Bianca Chial, pare de se sentir inferior, erga a cabeça. A Lisete Fernando, o meu conselho seria que ame a si mesma e da mesma maneira ao seu próximo. E perceberá que não há necessidade de se comparar com ninguém e perceberá que não é inferior e nem superior a ninguém, mas sim que tem um valor que excede a qualquer tesouro desse mundo. Interessante, né? Todos dando aí uma boa orientação, uma mensagem de fé, de superação, né? Para que a pessoa não fique ali se menosprezando. Não é isso que nós queremos de si. Inclusive, daqui a pouquinho vamos te dar uma dica super top em cima disso, até para você superar, vencer essa mania de comparação. Mas vamos agora aprender, é momento da curiosidade. Nice, vem comigo, vamos descobrir o que os nossos queridos jovens têm aqui no Você Sabia, na Hora da Malta. What up, tô já em casa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Então, nós hoje temos curiosidades super especiais, fora deste mundo. No espaço com o senhor doutor Astro. E aqui eu, Lucianeide. Então, o que tens para nós hoje? Doutora das cores. Não sei, eu preciso só ver, estou examinando. Não tem problema, vamos a isso. Fast and Furious. Vocês já sabem, não vou naquela ladainha lá, estamos a preparar uma série muito interessante para voltarmos ao mundo do Dr. Astro. Mas por enquanto vamos vaguear pela ciência no geral. Neide, já ouviu falar sobre biomimética? Biomimética? Não me explicar. Tá bom, vamos lá pensar em outras palavras que tem Biologia. O que tem a ver isso? Com o humano. Corpo. Exatamente. Bio, vida. Mimética, imitação. Bio é vida. Corta essa ciência na imitação. Então vamos entender. Biomimética é uma ciência que procura fazer invenções, trazer coisas novas, imitando a natureza, imitando a vida. Vamos lá entender isso aí. Conheces o velcro, ou Neide? Talvez palavras em português são um pouco difíceis. Nas pastas de laptop, muita roupa, aquela coisa. Sim. Essa invenção é vinda da biomimética. Um inventor, né? Reparou que no seu cachorro sempre ficavam grudadas umas sementes chamadas carapicho, uma coisa assim. Umas plantas que ficam coladas no corpo. Umas sementes aí chamadas carapicho, a editora de pôr aí na imagem. Sempre ficava grudado. Exato. Então ele procurou entender como é que isso aqui acontece. Então ele foi estudar a fundo, não sei com um microscópio ou o quê. Viu que aquelas sementes ali tem uns picos, mas no final tem um gancho.
Uau! E os pelos do cachorro todos assim embolados. Então a ciência por trás do velcro é isso. Um lado é todo embolado, o outro lado tem ganchos. Então aquilo cola. Da biomimética. Podemos ir para mais um exemplo. Quando inventaram aqueles trens bala. Comboio que anda rápido. Fast train. Quando inventaram, primeiro, era um bocadinho difícil. Eles faziam muito barulho. Incomodavam em cidades inteiras. Ok. Os cientistas foram para onde? Deus, ajuda-nos! Foram copiar na natureza. Tem um pássaro chamado matim pescador, acho que é isso. Que ele desce a altas velocidades para pescar não, para pegar sim, essa... conheço. Sim. Ele desce a alta velocidade, mas não faz nenhum barulho. Vamos pegar essa ciência lá para o trem. Então, levaram isso. Agora, já reparou que as trem-balas têm um bico assim mesmo. Exatamente. Porque aquilo fura o ar. Evita aquela explosão de barulho quando o comboio rápido ultrapassa a barreira do som, uma coisa assim. Então, e muitas outras coisas. A Amanda pode dar 1000 exemplos de coisas aqui que foram imitadas na natureza. Isso é através da biomimética. Acho que consegui ser Fast and Furious. Yes! Ei. E aí, doutora Flores? Foi entender, isso foi bem simples. Bem, a curiosidade que eu tenho para vocês hoje é acerca de mosquitos. Para quem sabe, o mosquito não é nada agradável, né? Mas vocês sabiam que mosquitos são atraídos pelas cores? E quais cores? Já repararam que mosquitos só aparecem de noite? Já viram mosquitos de manhã, assim, quando dá muita luz? Já? Não, seja sincero, não. Tem mas a maioria das vezes o mosquito, porque segundo os estudos, tem alguma espécie de mosquito que só aparece de verdade, depois mais comuns, aparecem de noite. Tem mosquitos sim que ficam aí durante o dia mais. É muito comum e todo mundo aí em casa sabe que mosquitos de verdade aparecem de noite, quando está a anoitecer, quando está a atardecer. Mas para quê e por quê? Já se perguntaram? Entender qual é a cor que atrai o mosquito. Sabe, é engraçado que não tem uma cor no sentido específico no humano, porque todo humano, independentemente da tua pigmentação, da tua cor, toda pigmentação existe. Olha aí! Todos nós temos uma pigmentação vermelha na nossa pele. E essa cor vermelha é uma das cores que atrai o mosquito. E é por isso que ele vem e nos pica. E fica a ver que todos esses mosquitos aí não é somente o vermelho, mas também tem o laranja, porque o vermelho e o laranja tem algo em comum. Também tem o preto, também tem o azul. E ficamos aí a perguntar por que é só de noite que aparecem esses mosquitos? É porque eles são atraídos pelas cores escuras. Pelas cores escuras. E não importa se és branca, preto, amarelo, vermelho, não importa porque toda nossa pigmentação tem a cor vermelha. E é por isso que eles vêm até nós. Então, podemos terminar. Sim. Daqui com as cores escuras. Os mosquitos estão a vir a mim atrás. Vamos ficar por aqui, tchau, malta. Não se esqueça de nos seguir na página do Facebook, do Instagram, do YouTube, no canal... 6, TV Cabo, 10, TMT. Bala, estamos fora do espaço. Você sabia esse quadro super top, fiz aqui da Hora da Juventude Moçambicana, onde vamos aprendendo cada vez mais. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já falando sobre o assunto de hoje, mania da comparação. Até já. A Hora da Malta trazendo hoje esse assunto muito interessante, mania de comparação, algo que muitas pessoas cultivam, têm e não sabem como superar, mas nós estamos aqui para te ajudar. Inclusive, né, Jéssica, lançamos já uma pergunta para essas pessoas, qual conselho elas dariam, né, para uma pessoa que se sente inferior, né, uma pessoa que vive se comparando, buscando em outros algo, né, que ela não tem. Que conselhos a malta aí tem dado? A Denise Bila diz, eu diria, ninguém é pior ou melhor do que você, então se ame e se valorize. Boa, Denise, boa. A Rita
Pare de se comparar com os outros, porque cada um é cada qual. Ninguém nunca será Cada um é cada qual. igual ao outro, exatamente. Faz sentido, até lógica. A Margarida Zita, nós somos diferentes como seres humanos e o nosso valor é diferente e muitas vezes está em coisas que se divergem. E isso é muito interessante porque cada um tem qualidades muito específicas que outras pessoas não têm. Verdade. E às vezes até a gente pode ter a mesma qualidade, né? Mas só que você é uma pessoa, eu sou outra pessoa e eu tenho outras qualidades que você pode não ter e eu tenho defeitos que você pode não ter. Então, ainda que uma qualidade específica seja igual em nós dois, né? Outras coisas vão ser diferentes. Isso é de todo ser humano. Então, se comparar com outras pessoas realmente não faz muito sentido, né? Eu imagino que os gêmeos sofrem muito isso, mas ninguém entende, ou todo mundo deveria entender, que são duas pessoas. Embora sejam ali, né, como é que é? Quando os gêmeos, esqueceu? Não vou lembrar, não. Bom, Univitelino? é isso mesmo, não creio que tenho seja certeza. isso. Não Você tenho sabia certeza. depois traz essa... Exatamente. Mas embora eles sejam idênticos, similares, enfim, mas são duas pessoas com personalidades diferentes. Embora a personalidade possa ser parecida também, mas são duas pessoas com características genéticas diferentes em alguns aspectos. Por exemplo, todo mundo tem a sua única impressão digital. Por mais parecidos que sejam, por mais que tenham muitas semelhanças, mas há algo em nós especial, intrínseco, né? Reservado a cada um de nós que tem que ser valorizado, não é? Exatamente. A Estela Santos diria que ele não precisa ser igual aos outros, afinal de contas, cada um com as suas qualidades. O Edmundo diz que enfeites e perfeições se tem, e existe alguém que escolheu os fracos para confundir os fortes. Boa, pensamento bom esse. Regina Inspirado Eugênia, de algum lugar, né? Exatamente. A Regina Eugênio, que ninguém é inferior a ninguém e ninguém é melhor ou maior que ninguém. Todos temos o mesmo valor incalculável, independentemente da personalidade, caráter ou escolha de cada um. Por isso, se ame, se valorize e procure enxergar o que há de melhor em ti, pois não existe alguém igual a ti. És uma pessoa única e especial. Então, aí você que se acha inferior a outras pessoas, escute o que a Regina falou, né? Que é muito importante. Sabe as palavras, Regina, é isso mesmo. Ninguém é melhor ou igual a você. Valorize quem você é. Todos nós temos que ter esse entendimento para o nosso próprio bem. O nosso assunto é esse, mania de comparação. Inclusive, se você quiser ainda compartilhar o seu comentário conosco, você pode ir lá no nosso Facebook, página é FJU Moçambique Facebook. Nós temos também o nosso Instagram. Tem também o nosso canal, que você pode se subscrever lá no YouTube, FJU Moçambique, estar a par desse trabalho que é realizado com a juventude moçambicana. Somos a Força Jovem Universal Moçambique. Esse trabalho realizado para transformar a juventude deste país. E nesse trabalho nós temos feito várias coisas interessantes com jovens, como esse curta-metragem que você vai acompanhar agora, produzido por jovens que um dia foram transformados. Nessa curta-metragem você vai acompanhar a história de alguém que também tinha esse problema de comparação, mas conseguiu superar na prática. Como essa pessoa fez isso? Acompanhe agora. Meu nome é Elder. Nasci na província de Niassa e cresci na província de Nampula, concretamente na cidade de Nampula. Sou um jovem solteiro e vivo com meus pais e meus irmãos. Nasci numa família religiosa, inclusive meus pais são pastores de uma igreja evangélica. Desde a minha infância, estive na presença de Deus, fazendo a sua vontade. E esta é a minha história. Mobrada, acende pro rei. Maninho. Pessoal, silêncio, está chegando o pastorzinho. Acho que quer nos pregar. A paz, irmãos em Cristo. Como é que estão? Uma boa, não sei Aleluia, amém. Mobrada, nós preparamos uma cena para ti. Maninho.
Bate lá uma cena. Acho que você, meu brother, está a ver que estás estressado. Mira lá. Esse Esse é mais nice, esse. Tá a ver? Aquele texto, meu brother, nos paulou. Bate lá. Deixa lá ele falar. Bate lá pouco. Deixa lá ele falar. Não é bem assim, meus irmãos. Percebem? Eu sei que vocês estão à procura de paz, de consolo para as vossas almas. Mas não é a bebida, não são as drogas que vai trazer a paz para as vossas almas. Mateus 10, 28. O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu sei que vocês estão à procura de consolo para as vossas almas. Ele não sabe que o meu consolo é essa cena. Meu brother, você precisa de relaxar esta mente. Relaxar a mente. Bate lá um pouco, só bate um pouco, bate. Jesus está de braços abertos à vossa espera. Ei, nosso brother está chegando. O pastor Chegou. Senta conosco, meu. A paz do Senhor. Senta lá, meu brother, senta lá e curtirmos a vida, meu. Você já que provou isso desde que você nasceu. Senta lá, nosso brother. Senta lá aí. Você não é por rei, Maningue. Sente nessa cena. Uma cena maningue porreira. Mano. Você precisa relaxar. Tá aqui. Isso é o quê? Vamos lá. É água. Desparecer a mente. Essa cena de igreja. Não, lá. Essa aqui é bebida, essa é água. Nada, tá aqui água. Troca lá um pouco, Tem mano. nada aí. É só água. Depois do teste que fizemos, vamos relaxar com essa cena. Vamos lá. Relaxa, não é nada. Mas vamos acabar de ensinar essa cena como funciona. Tudo está seu nisso, não se preocupe. Não, chama. Espera lá, puto. Relaxa, não se Relaxa. Sente lá. Você vai experimentar. Somos teus brados. Isso não é bom para mim. Que eu faço isso. Queremos o bem para ti. Vamos Vocês descobrir como. Nossos jovens. pais não Vai falar na tua cara. sabem. Não Queremos sabem de curtir essa nada. cena. Vê lá. Logo disse assim, essas coisas não são para ti. Aí tu já fazer o quê? Mas vamos lá. Relaxa. Você bate lá mais um pouco. Chega. Já experimentei, chega. Já sentiste? Já senti que esse é puto programa, Alô, maninho. puto. Vou orinar, pô. Depois, vamos pegar amanhã. Pegamos no mesmo sítio. Alô? Amanhã atrás de 50. Alô? Ei, puto. Então, já viste, né? Você tá ativo. Vamos lá, estás a ver? Estou só, né, mano? Vamos lá passar, alô? Vamos lá passar. Ela não vai? Poxa, vamos nos encontrar de Alô, novo. acaba essa minha cena aqui. Ei, para não ser matreco, fica com isso. Fica com esse. Vais me fazer companhia. Não me decepcione, puto. Essa é minha dama. Essa é minha dama, nem vale a pena. Tchau, não vai acontecer nada. Tchau. Maria. Valeu. Puto, não quer mais um gole? Podes deixar, vai ficar aqui, Bate vai lá mais um tomar. gole, puto. Deixa, vai tomar. Tá aqui um pouquinho. Tá bem. Sabes bem que eu gosto de ti. Há um tempo, não notas? Gostas de mim? Gosto de ti sim, tenho um sentimento. Gostar de mim como assim? Um sentimento mais Você é avançado. namorada do meu amigo, você é namorada do meu amigo. Isso, ele nem vai saber. Só Então- vai ficar entre nós. Então, eu ter vindo por aqui, vocês já tinham armado isso tudo? Relaxa, eles nem sabem, nem vão saber. Ninguém sabe ali. Será só nosso assunto? Tu não sentes nada por mim? Mas até que seria bom se eu experimentasse. Vai já ver. Confia em mim, vai dar certo. Vai dar certo, né? Vai. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. O que tenho feito? Já não consigo mais orar, jejuar. Me sinto longe de Deus. Desde que passei a seguir os conselhos dos meus amigos e me entreguei aos meus prazeres carnais. Será que existe um jeito para mim? Mas eu acho que preciso me afastar dessas amizades. Amado irmão, aquele não é Helder? É esse mesmo. Oh, vamos falar com ele. Sim, vamos. Amado irmão, paz. A paz, irmão. Irmão, estás muito sumido nos cultos. Hein? Não, irmão, epa.
ando muito ocupado para a escola, trabalho, tem que procurar dinheiro ali e tal, mas eu tenho aparecido, eu estou. Amado, até nos sábados. Pai, tem sido mesmo sábado que eu ando muito ocupado, mas eu crio alguma condição ali para poder vir. Eu tenho vindo. Não vim há uns 2 meses, mas eu ainda estou mesmo cheio. Tá bom, amado. Que Deus abençoe, irmão. Aquele irmão já se desviou. Aquilo que eu falei, está a se envolver com pessoas mundanas. Não, são meus colegas da escola, viu o que deu? Porque os pais são pastores, ele está a desfazer o que ele queria. Aquele irmão caiu em pecado, já se desviou. É verdade. Prostituição, tá vendo como está a falar? Era só para disfarçar, aquele irmão já se desviou. Sim, amado? Todos me julgam, até aqueles que comigo oravam, me dizem que não tenho solução. Eu acho que eles devem estar corretos. Já não durmo em paz e tenho até medo de ficar sozinho. Onde será que está Jesus? Como foi a escola hoje, filha? Foi bom, pai. Hoje tivemos um novo professor. Ele é muito bom e também fiz umas amizades novas. E a propósito, seu filho Bernardo hoje não foi à escola? Sim, não fui. O professor cancelou as aulas, mas aproveitei o tempo e fui para a igreja. Vocês têm que ser bons alunos. Esse ano eu quero bom resultado. Sim, meu Deus. Até a minha família já não se preocupa comigo. Será que não dá para prestar atenção em mim? Todos me julgam. Até aqueles que comigo oravam me dizem que não tenho solução. Eu acho que eles devem estar corretos. Já não durmo em paz e tenho até medo de ficar sozinho. Onde será que está Jesus? Preciso voltar para Deus. Preciso encontrar um lugar onde Ele me aceite como eu sou. Uma igreja. Hoje vivo para Deus. Encontrei uma família FJU. A minha vida mudou por meio de uma decisão e esta foi a melhor que fiz. Voltar para Deus. História forte, né, de superação. Venceu essa mania de comparação. Então, assim como essa pessoa venceu, você também pode vencer. E em cima das respostas que as pessoas estão dando, daqui a pouquinho nós te daremos uma dica muito top para você superar essa mania de comparação e valorizar ainda mais o que há de especial em você, tá bom? Nós vamos agora a um rápido intervalo. Vem comigo, João. Nós voltaremos aqui na Hora da Malta. Hora da Malta! E hoje é a hora da comparação, né, Jéssica? É a hora de você aprender a não se comparar, se sentindo inferior, né, às outras pessoas. Só uma coisa antes de ler os comentários que eu estava lembrando.
é que nas famílias, né, é muito comum haver comparação, aquilo de você deveria ser igual aquele teu primo, aquela tua prima, que é assim, é desse jeito, é daquele jeito. E se tem uma coisa que jovem detesta, é ser comparado assim, né? Porque jovem gosta de se comparar, ele sozinho quer se comparar. Mas quando alguém compara ele, e principalmente com uma pessoa que está assim, né, num nível superior, então ele se sente mal. Por isso que é bom nas nossas convivências, né, nos nossos relacionamentos, evitarmos esse comportamento de comparar. Eu chegar para você e dizer que você deveria se comportar como aquela outra pessoa ali, aquele fulano de tal que é melhor do que você. É horrível, né? É uma sensação ruim. Então, as mães, na vontade, né? Mães, pais, tios, avós, primos, na vontade de fazer a outra pessoa ver... Despertar, né? E até tentar melhorar. Não é com maldade. O efeito é o contrário. Eu acho, né? Não é com maldade, mas é para fazer assim, fazer aquela pessoa enxergar um referencial. Então, aquele seu primo ali é um referencial para você. Só que aí as pessoas falam isso comparando. Né? Aquele seu primo, ele tá assim, 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 e você tá aí desse jeito. Ele já estudou, já concluiu a faculdade e você aí, nem chegou na 12ª. Então, esse tipo de palavra faz as pessoas se sentirem mal e não vai fazer a pessoa ouvir o seu conselho também, né? Muito pelo contrário, pode até fazer a pessoa ir para um outro lado. Claro que cada pessoa é uma pessoa, né? Cada caso é um caso, mas normalmente é o que acontece. Quando a pessoa ela é comparada com alguém, né, ela é inferiorizada por outra pessoa, então ela tende a ter um outro comportamento geralmente ruim. Comparação entre casais, dentro do casamento, né? Às vezes, poxa, o marido da fulana fez isso com a fulana, por que você não é que nem ele? Então vai casar com o marido da fulana. Aí surgem as brigas, aí surgem os desentendimentos, porque não é uma forma correta de ajudar a outra pessoa. Isso, né? Quando não se compara com personagens fictícios de novelas e filmes. Verdade. Né? Por exemplo, você não me trata igual o sei lá, nem sei mais nada de filme, meu Deus. Né, mas um galãzinho aí de filme qualquer, de romance. Você não se comporta igual a ele, então eu tô te comparando. Pitt, né? Sei lá. Tá bom. Eu tô te comparando com alguém até que não existe, não é um personagem. Porque aquilo é um personagem, exatamente, bem pensado, Jéssica. Então, temos que ter cuidado com essa mania exagerada de comparação. E o que as pessoas mais falam sobre isso nas nossas redes sociais? Você que acabou de chegar, a pergunta é essa. Pode colocar, por favor, o Elton, né? Qual conselho você daria a alguém que se acha inferior a outra pessoa? Qual conselho, Jéssica? Mauro Mateus, que procure ter amor próprio. Boa! Rápido, eficiente. Gostei, Mauro. É isso aí. Eu não sei quem é você, mas o perfil dele é próprio PS. Ele diz, não vejo a razão de a pessoa se inferiorizar, pois ter fé sempre e fará a diferença. Senão acaba se limitando. Acho que entendi. O Chad Xavier, eu falaria que ninguém sabe sobre o futuro. Atenção, vai vir uma poesia aqui. Ninguém sabe sobre o futuro. O que é carcaça, amanhã pode ser o carro mais caro. Ele colocou entre parênteses, né? O que é carcaça, ou seja, o que é inferior, amanhã pode ser um carro caro que é superior. Então hoje você olha para um pedaço de lata e não sabe que aquilo ali no futuro pode ser um carro caro. Ferrari. E eu vou até longe, né? Porque as pedras preciosas, elas não são pedras preciosas polidas lá já no Rio, quando vão pegar. Todo mundo. Até para a pessoa achar, a pessoa logo, tem que né? saber exatamente Exato, o que é uma pedra preciosa. Por isso que existem os garimpeiros. Não sei se aqui também o nome é garimpeiro, mas existem essas pessoas que vão procurar lá as pedras preciosas e elas têm trabalho, gente. É difícil, porque a pedra
é uma pedra, que pedra, sai dali e vai ser tratada. Então hoje você é essa pedra bruta aí, né, que não tem muito valor, mas você pode ser aqui no futuro, como o Chá de Xavier falou, pode ser uma coisa cara, superior. Tá certo, Jéssica. Olha, não saia daí não, que daqui a pouquinho nós vamos às ruas, entender o que as pessoas pensam sobre esse assunto e também, né, nós vamos ter a dica super top. Mas, Jéssica, vamos de música, né? Música nice, música top, é aqui na Hora da Malta. Luxury Beats. Senhor, até na minha oração, eu venho pra te pedir perdão. Eu só quero perdão. Pai, na tua presença entra em oração. Sou aquele teu filho que se perdeu. Incline os seus ouvidos, Pai, ouça a minha oração. Me desviei da tua palavra, dos seus mandamentos. Segui as minhas vontades, achei que eu estava certo. Deixei o orgulho falar mais dentro do meu ser. E a vontade da carne dominou meu ser. Percebi, Pai, que eu pequei contra os céus. Agora estou aqui de joelhos, estou arrependido. Estou aqui como filho pródigo. Aceita-me, reconheço as minhas falhas, pois o Senhor diz na sua palavra que jamais joga fora aquele que vem a ti. E eu reconheço que a salvação está em ti. Por isso que eu corri e logo vim a ti. Ó Senhor, atenda a minha oração. Senhor, atenda a minha oração. Eu venho pra te pedir perdão. Eu só quero perdão. Senhor, atenda a minha oração. Eu venho pra te pedir perdão. Eu só quero perdão. Senhor, atenda a minha oração. Eu venho pra te pedir perdão. Eu só quero perdão. Música top, música nice, música boa, né, Jéssica? Música com letra. Música com sentido. É, que letra toda música tem, né? Mas com letra boa, letra que presta, né? Exatamente. Letra que tem letra sentido, que como você falou. desenvolve, né? Ajuda a agregar algum valor para o jovem. Afinal de contas, a Hora da Malta, o lema é esse. Já na nossa abertura, trazemos esse lema, né? Agregar valor. Daquele jeito que aparece na abertura, né? É o que nós queremos, agregar valor para todos vocês. O assunto é esse, mania de comparação. Mas antes de irmos às ruas, antes de irmos às dicas, eu daqui a pouquinho volto com a Jéssica, vendo o que as pessoas pensam sobre isso. Eu quero que você não saia daí, nós vamos a um rápido intervalo. É bem rápido mesmo, tá bom? Continue na companhia da Eco TV, na companhia da Hora da Malta e já já nós damos continuidade à nossa programação. Até já. O assunto hoje é mania de comparação. O que as pessoas nas ruas pensam sobre isso? Acompanhe. Olá, seu nome? Eunice Simeão Mazive. Eunice, já esteve numa situação de se comparar a outra pessoa? Claro que sim, já alguma vez. Eu acho que é raro alguém dizer que nunca se comparou a alguém assim. É uma mania que a sociedade tem para comparar pessoas, objetos, até comportamento de algumas pessoas. Na minha opinião, mania de comparação é o hábito ou costume que as pessoas tendem a se comparar uma com as outras. Eu já me comparei em situação de comportamento, mas ao me comparar, eu me comparei no lado positivo da pessoa. É claro que a pessoa tinha o mesmo comportamento com o meu, mas eu sabia equilibrar o meu. Mas a pessoa não sabia equilibrar o seu comportamento. Eu não, mas algumas pessoas já tentaram me comparar com as outras. E como foi? Conte-nos a experiência. Às vezes é meio... Depende de como a pessoa te compara. Tem comparações que te levam positiva, como tem comparações que te levam negativa. Acredito que pela positiva e negativa ao mesmo tempo. Nas brincadeiras, às vezes me comparam com
alguns atores, ou famosos cantores, por aí em diante. E como é que você se sente quando comparam-te com outras pessoas? Às vezes sinto meio elogiada, né? Porque algumas das vezes são pessoas que já têm um sucesso, um degrau de sucesso elevado, né? Pessoas que levam a vida de forma diferenciada, principalmente de muitos jovens de hoje em dia. Na tua opinião, hábito de comparação é bom ou é mau? De um modo geral? De um modo geral, é bom, também não é bom. Porque a pessoa chega a se comparar, por exemplo, diz que eu sou igual à pessoa X. Mas às vezes a pessoa pode vir a notar, dizer que ok, que somos iguais, mas haverá certas diferenças. Essas diferenças aí podem fazer a pessoa se sentir mal, dizer que ok, por mais que eu seja igual à pessoa, mas há algumas coisas que a gente não somos iguais. Então é esse ponto aí, mas o lado positivo é que a pessoa chega a se comparar, talvez ao vir se comparar possa vir mudar, dizer que eu quero ser como aquela pessoa, e a pessoa mude na comparação, uma coisa assim. Depende de como a pessoa te compara. Tem comparações que te levam para a maldade, tem comparações que te levam para o bem. Se for uma coisa positiva, não a pessoa fazendo comparações diretas, tipo, se fosse que nem aquela pessoa, porque é difícil ser que nem aquela outra pessoa, porque você não pensa, não age como aquela pessoa. A pessoa pode te comparar. Olha, se você fosse um Shakespeare, você seria uma pessoa... Shakespeare, nós sabemos que é uma lenda, alguma coisa assim. Então as pessoas acabam... Até a pessoa acaba sabendo, querendo descobrir quem foi o Shakespeare. Vai acabando, vai lendo, vai descobrindo, vai procurando, depois a pessoa vai acabar gostando muito mais, porque a pessoa vai se focar muito mais na leitura. Mas se dizer não, seja que nem o João é aquele ali. O João talvez é um bêbado, eu não sou bêbado, por exemplo. Essa é uma coisa que a população tende a fazer, a sociedade tende a fazer. Então, acho que isso depende de como a pessoa vai te comparar e isso vai te levar para um sentido. Eu acredito que seja mal, porque tem como consequência a depressão, a ansiedade e a elevada baixa autoestima, né? Porque a pessoa se sente muito para baixo porque não consegue. Na verdade, quando a pessoa compara-se, a pessoa não quer ser que nem aquela pessoa. A pessoa, na verdade, quer ser melhor que aquela pessoa, quer se tornar melhor que aquela pessoa. Então nós devemos saber, chamam de processo, né? Devemos saber respeitar os nossos processos, nossas etapas. Nem todo mundo leva a vida de forma igual. Então, comparação não leva a nada bom. Aqui nas ruas, as opiniões sobre o hábito de comparação são várias. Há quem considera bom, há quem considera mau e há quem considera normal. Mas eu devolvo a palavra agora aos estudos da Hora da Malta, porque é onde nós vamos perceber melhor sobre este assunto. Nós vamos e voltamos próxima oportunidade com mais um quadro Entrevista nas Ruas. Valeu, Taira. Jéssica, a comparação é mais comum do que a gente imaginava. É aquilo que falaram, né? Não tem como uma pessoa dizer que nunca se comparou a ninguém. Não tem como. E você, hein? Você tem se comparado a quem? E como superar isso? É momento do Fica a Dica aqui na Hora da Malta. É amigo, fica a dica, fica a dica. E a nossa dica de hoje é que você dê valor a quem você é. Quando você se compara com outras pessoas e se enxerga inferior a elas, você tem a tendência a tirar o seu valor próprio, né? Você reclama muito, você murmura muito e você deixa de enxergar o grande valor e potencial que você tem. Todos nós temos, ninguém é igual a ninguém. Você é único. Então, aproveite aí toda a sua capacidade de ser único e dê valor a si mesmo. É isso aí, ensinamentos como esses nós temos compartilhado com toda a juventude moçambicana aos sábados, num encontro muito especial que realizamos no Cenáculo Maior.
15 horas é o momento desse encontro muito fixe, muito top, onde você vai aprender a ter o valor próprio, o valor da sua vida, onde você vai se superar. Vamos estar juntinhos e misturados 15 horas, nesse lugar aí que você vê as imagens, ou, se não puder estar aí, no Cenáculo Maior, aqui no 24 de julho, número 3108, você pode procurar uma Universal mais próxima de si, em qualquer lugar do país, para esse encontro top. E nós esperamos por você. É isso aí. Tchau. Até amanhã. E não nos comparamos.